CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um estudo do livro A Caminho da Luz, com o nosso amigo expositor Éder Andrade. Hoje estudaremos o capítulo intitulado A Vinda de Jesus, o capítulo 12 do livro A Caminho da Luz. Os nossos estudos acontecem de 15 em 15 dias. Se você tiver interesse no estudo desse livro, compareça. Aos que não me conhecem, eu sou Luciana, colaboradora da Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP. Gostaria de lembrar que o nosso estudo é um estudo religioso e doutrinário. Não segue as normas da BNT por não ser um estudo acadêmico. Vamos agora à prece de abertura. Queridos amigos espirituais, nossos mentores, que vocês nos apoiem o Éder também, e que ele possa ser inspirado para mais um belo estudo do livro A Caminho da Luz. Ajuda-nos na nossa compreensão, ajuda-nos no nosso discernimento, e que tudo que estamos aprendendo tenha um uso futuro. Rogai por nós e por esse nosso estudo. Que assim seja. Se você gosta do nosso trabalho, curta o nosso canal, dê um like, se inscreva para receber as notificações. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Agora é com você, Éder. Um bom estudo. Prezados amigos, boa tarde a todos. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do livro A Caminho da Luz. Hoje nós vamos falar sobre a vinda do Mestre Jesus à Terra. Tivemos a oportunidade de falar sobre Grécia e agora vamos falar sobre a vinda do Cristo, de maneira a entendermos a vinda do Cristo num contexto, num cenário, onde o Império Romano dominava todo o mar Mediterrâneo. Como eu disse, nós vimos a respeito da Grécia e Sócrates, vimos a respeito de Roma e agora a respeito da vinda do Cristo. É interessante que a gente pare e pense que a cada momento, a cada capítulo que nós vamos estudando, nós vamos refletindo um pouco e vamos fazendo uma revisão do que já foi comentado. Às vezes, até nas entrelinhas, aqui no bate-papo com vocês, eu vou acrescentando ideias que vão mudando, ideias que vão modificando a nossa maneira de enxergar a realidade. Até porque, quando Emmanuel ditou para Chico Xavier, em 1938, o livro A Caminho da Luz, muitas passagens, Emmanuel procurou enfocá-las sob o ponto de vista espiritual. Então, lendo com um pouco mais de cautela, a gente observa que nem todas as passagens são vistas do ponto de vista do homem encarnado. Emmanuel procura dar um enfoque bastante didático, mas colocando passagens para nós pensarmos dentro de uma ótica espírita o quanto os acontecimentos poderiam abalar
a história da humanidade, acontecimentos que estavam por vir. Com isso, nós precisamos, às vezes, parar e entender que o livro foi escrito numa época, vejam, 1938, há quanto tempo tem? Praticamente, nós temos aí 78 anos, mais ou menos, bastante tempo. Então, mais até talvez, e com isso, a gente até pare para pensar, poxa, quanto tempo isso tudo já aconteceu? Para que a gente possa refletir e entender as passagens do Mestre Jesus na Terra e entender o que Emmanuel desejava nos mostrar. Então, eu começo pedindo ao nosso companheiro Ricardo para colocar o primeiro slide, que é um slide que nós estamos divulgando aos amigos, um slide de advertência, solicitando a todos que, por favor, não copiem nem reproduzam as apresentações que realizamos aqui. Nós não temos nenhuma norma da ABNT e seguimos, pelo menos, uma orientação básica da FEB, no sentido de divulgar a doutrina, e usamos esse material didático com o objetivo único de facilitar a aprendizagem das pessoas. Então, dessa forma, a nossa intenção é fazer com que o conhecimento doutrinário seja melhor apreendido pelas pessoas. Independente da didática de oratória na fala nossa, as projeções elas têm um sentido de audiovisual, associando o conteúdo do livro A Caminho da Luz com imagens que facilitem as pessoas reter as informações. Então, essa é a nossa solicitação. Se desejarem um pouco mais de informação, adquiram o livro A Caminho da Luz ou pesquisem na internet que vocês vão encontrar todo esse material. Mas não reproduzam, até porque, em parceria com outras casas espíritas, a gente faz esse trabalho de divulgação. Então, eu peço ao nosso companheiro Ricardo para passar o slide e nós começarmos com o capítulo 12, A Vinda de Jesus. E lembrando aos amigos uma curiosidade. Nós chegamos, eu até há pouco estava conversando com o Ricardo, que nós chegamos praticamente na metade do livro. A partir daqui para frente, nós estaremos na segunda parte de apresentação. A proposta é que no primeiro semestre nós fizéssemos a metade do livro, curiosamente funcionou. E como nós estamos procurando nos organizar, quando vocês pegarem a visualização do capítulo 13, que será a decadência do Império Romano, nós vamos já estar entrando na segunda parte, ou seja, da metade do livro para o final. O livro foi dividido em duas partes, até para facilitar a nossa organização didática e, ao mesmo tempo, orientar vocês com relação a tudo isso que nós estamos oferecendo, aqueles que desejarem ler. O nosso trabalho ele não tem nenhum fim lucrativo, é apenas uma troca de ideias fraterna, com o objetivo de tentar informar as pessoas que assim desejarem. Então, nós não estamos aqui presos a nenhum tipo de compromisso, a não ser a boa vontade de oferecer aos companheiros da SEIP, do Eurípides Barçanufo e de outra casa espírita que assim o desejarem, o próprio Consolador também, a casa que nós frequentamos, se assim o desejar, poderão assistir e compartilhar. Porém, nós solicitamos sempre que não copiem. Se for o caso, utilizem esse material didático como uma fonte de inspiração para vocês também
fazerem o seu próprio material de estudo e de reflexão. Então, vamos lá. A vinda de Jesus. Ricardo, você pode passar o primeiro slide. O primeiro slide, ele fala sobre a vinda do Mestre. Ou seja, o momento mais simples que o Cristo vai nos apresentar, a manjedoura. Algumas pessoas se perguntam, mas precisava vir em condições tão humildes? Sim. Ele precisava encarnar na Terra, dando uma demonstração de simplicidade e humildade muito grande, porque existia por trás de toda a sua vinda uma programação, um projeto encarnatório, lembrando bem, projeto encarnatório, onde Jesus traria a boa nova para todos nós, que representava, naquela época, o esclarecimento que vai se consolidar mais tarde com Kardec, procurando mostrar que a existência não se limitava ao nascer da criatura e ao fim. Ou seja, a existência não começava no berço e não terminava no túmulo. Então, essa existência, ela continuava existindo após a morte do corpo físico, e a existência, ela já havia surgido em outras encarnações. Mas para a época, eu até dei uma gaguejada aqui, porque para a época ficava até difícil, era até redundante se dizer que você já existe antes dessa existência. Ficava difícil explicar para os homens daquele momento que apenas o corpo havia sido criado. O espírito imortal, ele já existia há muito tempo antes, e aquela existência era apenas uma em tantas outras encarnações que ele teria a oportunidade de viver aqui na Terra com os outros homens numa troca de experiência fraterna. Mas, para que o Cristo pudesse atingir a todos os corações, ele precisava vir como uma pessoa muito simples, como um homem do povo, falando a língua das pessoas, falando a língua dos mais necessitados moralmente. Não era um homem que viesse numa classe privilegiada. Ele tinha que ser um homem simples, falando de uma forma simples, mas com uma habilidade, uma capacidade de concatenação do seu pensamento como ninguém nunca havia visto. Ele desafiava os doutores da lei, fazendo colocações que realmente os deixava sem saída. Por quê? Porque ele era um espírito muito mais elevado. E ele não podia se apresentar da forma com que ele de fato o era, porque ele não seria aceito e muito menos compreendido. Porque se já nessa época ele mesmo disse, em alguns momentos, nem tudo eu poderei dizer, nem tudo eu poderei explicar, porque vocês não terão capacidade de compreender. Mas ele tinha que ter tinha que ser sutil, porque a sua vibração, a sua energia tocaria todos os corações, impregnando as criaturas de tal forma que ainda hoje, vejam bem, mais de 2000 anos depois, as pessoas que têm a oportunidade de visitar Jerusalém e visitar as regiões por onde o Cristo passou, sente a energia do local. Apesar de toda a confusão da Palestina, de Israel, aquela região ali, ela ficou extremamente impregnada de uma energia, de uma vibração completamente diferente do que as pessoas conhecem. Então, o objetivo da simplicidade, da humildade, de vir em condições semelhantes à grande maioria dos homens, é para que pudesse estar no mesmo patamar
para falar a todos de igual para igual, numa condição em que as pessoas pudessem entendê-lo e senti-lo como alguém que trazia uma mensagem essa que poderia renovar o espírito dos homens. Ricardo, pode passar o próximo slide. Muito bem. Segundo conta a história, o Cristo, ele viveu um período na história que é algo meio obscuro, porque até uma certa idade, Jesus, ele não teve contato com todas as pessoas. Durante um determinado período, Jesus vai ficar recolhido. E muitos acreditam que isso se deu com os essênios, aonde uma comunidade que fazia uma certa abstinência na alimentação, eles não comiam carne, eram indivíduos que tinham uma visão completamente diferente da vida. E esses essênios é como se fossem espíritos, digamos assim, mais amadurecidos moralmente. O Cristo vai conviver com eles e provavelmente vai ensiná-los. O Cristo não tinha o que aprender com os essênios, tinha a ensiná-los, porque muitos daqueles espíritos que estavam ali iriam reencarnar futuramente, até mesmo dentro da história do Espiritismo e na história do Brasil. Nós temos companheiros que reencarnaram nessa época e viveram na comunidade dos essênios. Eu não vou entrar no mérito, vou deixar que a curiosidade dos amigos venha à tona e vocês venham a descobrir quais os personagens da história do Espiritismo no Brasil que viveu na época, né, foi mais de um, se eu não me engano, que teve a oportunidade de viver com os essênios. E o Cristo, durante esse período, ele teve um contato muito grande. E nesse contato, ele vai desenvolver, na prática de convivência com essas pessoas, a oportunidade de deixar impregnada ali nessa comunidade todo o conhecimento que ele trazia. Por quê? Porque ele sabia que alguns espíritos que um dia viriam a ter um papel fundamental na propagação do espiritismo passariam por ali. Então ele vai deixar a sua contribuição também nessa comunidade, uma comunidade que vivia à parte. Eles se relacionavam à parte com o restante. Se desejarem, procurem na internet, pesquisem, porque é interessante conhecer que já existia uma comunidade, eram homens cultos, homens mais amadurecidos, com uma visão de espiritualidade maior, não era religiosidade, porque os judeus sempre foram muito religiosos, mas eu digo de espiritualidade, a ponto de enxergarem a realidade por um prisma diferente. Então, o Cristo vai, digamos assim, estagiar junto com os essênios, não para aprender com eles, mas para deixar contribuições, para que essas contribuições venham a alavancar aqueles que viessem a passar ali momentos após a sua estadia. Vejam, é interessante que a gente entenda, de uma forma geral, que o Cristo, ele vai viver um desabrochar de um conhecimento muito grande, até mesmo como garoto, ele já tinha uma expansão da sua consciência muito grande, a ponto dele conversar com os rabinos e ele ter um tirocínio natural, espontâneo, como um garoto prodígio, para poder conversar. A ponto de, muitas das vezes, a mãe dele, Maria, dentro, digamos, de uma limitação de conhecimento da época, chegava até mesmo
a perguntar a ele por que ele se dedicava tanto a essa conversa filosófica com os rabinos, quando ele dizia para ela: eu tenho que tratar dos assuntos do meu pai. E o pai que ele se referia não era o pai dele aqui na Terra, era Deus, ou melhor, a missão que ele veio desempenhar junto aos encarnados, a missão de revelação. Mas enquanto não chegava o momento dele formar toda o seu grupo, reunir os apóstolos para ele ensinar aos apóstolos e dar um exemplo pessoal de renúncia e abnegação, ele também, de uma maneira, no anonimato, procurava deixar um rastro de conhecimento. Esse rastro de conhecimento, como não existia uma escrita, como nós podemos entender hoje, não havia facilidade de papel para se escrever, o conhecimento era um conhecimento oral transmitido de geração a geração. Então, a geração dos essênios que recebeu o conhecimento direto do Cristo passou adiante para outros. E nesse processo de passar o conhecimento adiante, muita coisa se perdeu, porque quando o Império Romano, nesse intervalo de tempo, o Império Romano ainda estava no seu processo de expansão, porque quando Cristo vem à Terra, ele vai encarnar, o Império Romano, uma expressão até redundante novamente, Roma, eu acho que ficaria mais simpático dizer assim, Roma estava vivendo o seu momento político conhecido como Império. Porque eu disse isso no último encontro, que Roma viveu 3 grandes momentos políticos: a monarquia, a república e o império. E Cristo encarna durante o início do império. Então, como foi o início do império, o movimento de expansão territorial era muito grande, a Palestina era uma colônia romana, e mais adiante, em função dos conflitos, os judeus brigando entre si, até mesmo por questão de controle religioso e político da própria Palestina, que estava na mão dos romanos, porque Herodes e Pilatos, ele era o governador, e Herodes era uma espécie, digamos assim, de prefeito, a grosso modo, tá? Fazendo uma comparação grosseira. Então, quem julga o Cristo foi Pilatos, mas antes do Cristo ir a Pilatos, o Cristo passou por Herodes. E Herodes, que era uma espécie de prefeito, tocou a bola para Pilatos. E aquele famoso episódio que todos conhecem de Pilatos lavando as mãos, né? Porque Pilatos era a autoridade máxima que existia na Palestina. Mas eu estou fazendo esse comentário para ir, digamos, posicionando os amigos para poderem entender a missão do Cristo e o momento político que Roma se encontrava na história. Então, vamos lá, Ricardo, pode passar outro slide. Então, vejam bem, nós vamos ter aí o cumprimento das profecias de Israel. O que vem a ser isso? Na própria história dos hebreus, existia a crença, eles acreditavam que Israel receberia um Messias. E esse Messias iria liderar o povo hebreu contra o jugo do dominador. Porém, os judeus, eles esperavam um Messias que fosse um homem, nós já até tivemos chance de falar isso, um líder político, um líder religioso, um líder principalmente militar, e que estivesse à frente do exército, liderando todo o povo hebreu numa luta armada contra Roma. Então, isso foi um problema complicado, porque os hebreus, o povo judeu, não aceitou de forma alguma que o Messias fosse Jesus, porque
em alguns momentos, eles até, digamos, faziam chacota. Você é o enviado de Deus? Mas que enviado você representa? Paulo mesmo, eu acho que eu já comentei com vocês sobre isso, na passagem sobre a história dos hebreus, que Paulo ridiculariza Estevão, quando Estevão é levado ao Sinédrio, e Paulo ridiculariza Estevão falando exatamente sobre isso. Mas como esse Cristo que você diz falar, esse é o Messias enviado por Deus, que vai modificar a história do povo judeu? O próprio Paulo, ele tinha dúvida. Por quê? Porque ele também, dentro da história, embora fosse um homem extremamente culto, ele esperava uma figura completamente diferente. Então, essa dificuldade de interpretação fez com que os judeus não aceitassem. E eles estão esperando a vinda do Messias até hoje. Com isso, o Cristo veio, o Cristo começou a difundir a sua palavra de uma forma simples, como era comum naquela época. Nós já falamos nas escolas socráticas, quando Sócrates e Platão também, eles ensinavam no campo, sentados embaixo de uma árvore, conversavam, lançavam as suas formas de pensamento e as pessoas interpretavam. E o próprio Cristo ensinava dessa maneira. Ensinava os homens, ensinava os apóstolos a ver a vida de uma forma completamente diferente. Então, através de uma reflexão, o Cristo fazia colocações e dava exemplos que muitas das vezes as pessoas paravam para refletir sobre aquilo. Existe um filme na Netflix chamado Ressurreição, tá? Que eu recomendo a vocês assistirem. Eu vou contar só um pedacinho. É a história de um tribuno romano que conheceu Cristo. Eu não vou falar mais nada, para que vocês vejam exatamente como era a época de Jesus. Eu acho esse um filme muito bem feito. O ator que faz o papel do tribuno que conheceu Jesus é o mesmo ator que faz aquele filme Shakespeare Apaixonado. Se vocês lembrarem, vocês vão saber quem é. É um filme muito oportuno, muito oportuno, porque dentro de uma ótica simples, ele dá uma demonstração de ordem moral espetacular. Vale a pena ser visto. Ressurreição. Está na Netflix. E por que nós fazemos esse paralelo? Como eu já dei exemplo de outros filmes. Porque são filmes que vão exemplificando o que nós vamos conversando com vocês. Depois, o Cristo vai ser preso. Vai ser preso porque o Cristo incomoda a quem? Ao Sinédrio. Quem era o Sinédrio? O Sinédrio era o clero hebraico. E Jesus vai ser julgado pelo Sinédrio, que era liderado por Caifás. Isso vai aparecer no filme, lógico, dentro de uma forma diferente, porque esse filme Ressurreição, ele trata após a crucificação do Cristo. Não vou falar mais nada, tá? Vou deixar que vocês assistam e depois vocês deem o like de vocês, dizendo até mesmo se vocês gostaram do filme e se não tem relação com o que nós estamos falando. Então, Jesus vai ser perseguido pelo Sinédrio e Caifás, que liderava o Sinédrio, ele se sente incomodado porque as colocações do Cristo eram colocações que faziam as pessoas pensarem de forma diferente. Então, o Cristo, ele foi condenado por uma questão, digamos assim, política. É como se as colocações dele estivessem distorcendo a ordem das ideias. E essa divergência de pensamento estava ameaçando o poder do Sinédrio,
controlado por alguns judeus que se mantinham no poder através, digamos, de uma interpretação pessoal das leis moisáicas. Então, como eles interpretavam as leis segundo o interesse deles, e o povo não tinha capacidade de interpretação, eles distorciam um pouco. Um bom exemplo, Cristo dava em muitos exemplos, né? Quando os judeus, insuflados pelo Sinédrio, perguntam ao Cristo uma coisa que até hoje nós nos perguntamos. É certo que a gente paga imposto? Olha, uma pergunta capciosa. E o Cristo, percebendo que aquela pergunta tinha sido feita pelo Sinédrio para que pessoas comuns fizessem e aquilo pudesse colocá-lo em situação melindrosa, o que ele vai dizer? Me mostrem as moedas que circulam na cidade. E eles mostram as moedas. Que esfinge é essa? A esfinge de César. Essas são as moedas cunhadas pelo Império Romano. Se essas moedas pertencem a César, deem a César o que é de César. Ou seja, devolvam as moedas para César. E essa colocação, ela gerou uma contradição, porque as pessoas não sabiam o que responder. Por conta desses provérbios, por conta dessas parábolas que o Cristo deixava, tá? Ele começou a incomodar o Sinédrio, porque o Sinédrio não conseguia encontrar uma contradição que pudesse condenar o Cristo à morte. Para isso, foi necessário encontrar entre os seus seguidores um indivíduo com uma certa fraqueza de caráter que iria traí-lo. Traí-lo, ou seja, entregá-lo. Porque como o Cristo e os apóstolos se pareciam fisicamente da maneira de se vestir, seria necessário que alguém apontasse fisicamente, é esse aqui a quem vocês querem prender. E com isso vai acontecer aquele episódio conhecidíssimo no Monte das Oliveiras, onde Judas, levando os soldados romanos, chegam até o Cristo e Judas vai demonstrar quem era o Cristo, cumprimentando ele daquela forma bíblica que todo mundo conhece, beijando o Cristo na face, o beijo da traição. E, ao mesmo tempo, quando Pedro desembainha uma faca e corta a orelha do soldado, o Cristo, utilizando o seu poder magnético, vejam bem, pega a orelha do soldado e coloca no lugar. É um negócio assim, um fenômeno de materialização fantástico. E aproveita aquele momento para dar um exemplo ao Pedro. Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Naquele momento, ele deixa uma demonstração fantástica que só com muito tempo depois a gente vai entender. E o Cristo vai ser levado, vai ser julgado sem crime nenhum. E chega a um ponto que era exatamente o que o Sinédrio queria. Queria criar uma confusão tamanha que o Cristo fosse ser condenado por alguma coisa que ele jamais teria feito. E chega um determinado momento que na própria Páscoa dos judeus existia um acontecimento em praça pública aonde um prisioneiro poderia ser libertado. E esse prisioneiro que vai ser libertado dependia de uma decisão popular. Como Cristo estava sendo acusado de alguma coisa e o próprio Pilatos não sabia o que acusá-lo, mas também se Pilatos liberasse Jesus, poderia ter na mão uma revolução liderada pelo Sinédrio, porque a Palestina era um barril de pólvora.
na expressão de hoje. E se Pilatos não cedesse ao Sinédrio, o clero hebraico poderia insuflar uma ala radical dos judeus para uma rebelião. Então, como eles não estavam querendo isso, Pilatos acabou cedendo. Era preferível que um inocente morresse do que muitos viessem a morrer. Então, como uma tradição, mandam trazer o prisioneiro que estava naquele momento detido, e quem é que vai ser apresentado ao público junto com Jesus? Barrabás. E Pilatos pergunta claramente a todos: quem vocês desejam que seja salvo? Barrabás, que vocês todos conhecem, que é um homem do povo, um ladrão como vocês? Ou esse homem que nada fez e que vocês dizem que ele é rei dos judeus? E todo mundo em coro preferiu Barrabás, porque naquela turba que estava ali, haviam muitos conhecidos do próprio clero hebraico, que, por orientação do clero, gritaram Barrabás para que o Cristo fosse condenado. Foi uma armação. O povo não votou. Foi meia dúzia que estava ali que puxou um coro antes mesmo de haver os apóstolos poderem se manifestar. Então, com isso, Cristo foi condenado, e nós temos aí as três figuras que mostram o Cristo pregando, o Cristo sendo julgado e o Cristo sendo condenado. E o Cristo foi crucificado junto com 2 ladrões. Como havia passado um dia e os ladrões e o Cristo não haviam morrido por asfixia, que era muito comum na crucificação, o indivíduo era pendurado na cruz e o peso do próprio corpo dificultava a respiração. O que acontecia era o seguinte: eles quebravam as pernas do indivíduo que estava na cruz para que o corpo pendesse e ele ficasse pendurado pelos próprios braços, acelerando o processo de asfixia. Mas como Jesus havia sido golpeado no peito por uma lança, tá? Pelo soldado Longinos, se a memória não me falha, esse soldado vai ser quem vai golpear o Cristo até na altura do coração, para que acelerasse a morte do Cristo. Não foi necessário quebrar as pernas do Cristo. Vocês vão ter até a oportunidade de ver isso no filme Ressurreição. Mas dos outros 2 ladrões, eles vão quebrar as pernas para poder acelerar a morte. Por quê? Para não ter aquela cena dantesca numa festa religiosa, o indivíduo crucificado, pendurado ali, principalmente no momento em que eles estavam não mais amarrando os pulsos do indivíduo na cruz, mas utilizando cravos de ferro grande, pregos de proporções exageradas, para que a mão do indivíduo fosse furada e ele fosse pendurado pelas mãos e pelos pés. Então, tanto o Cristo como os 2 ladrões foram pendurados dessa forma. Os exemplos, foi cumprido toda a profecia. E dentro dessa profecia, o Messias veio, o Messias deu a sua mensagem, o Messias foi julgado e foi condenado. Mas, para a grande maioria, passou totalmente desapercebido. Só por uma pequena minoria, com um pouco mais de percepção do senso moral, é que eles perceberam que aquele homem não era qualquer indivíduo. Era um indivíduo completamente diferente. Bom, tanto é que quando nós falamos sobre os hebreus, nós falamos sobre a vinda do Messias, os magos do Oriente, que eram
indivíduos cultos, indivíduos médicos, astrônomos, né, que vieram do Oriente para visitar o mensageiro dos céus. Como é que eles sabiam disso? Porque por várias formas, por formas intuitivas, por preságios, por pitonisas, sabia-se que num determinado momento, quando uma estrela mais brilhante aparecesse no céu, um ser divino desceria à Terra, e a partir daquele momento toda a história da humanidade se modificaria. Então, se os sábios do Oriente já sabiam dessa informação, né, conheciam essa informação e atravessaram o deserto para poder reverenciar o Cristo, eles eram espíritos mais elevados, que perceberam que aquele garoto não era qualquer um. Bom, então, eu estou fazendo essas pinceladas até para poder dar um pouco mais de informação aos amigos, embora muita gente já conheça essa história. Vamos lá, Ricardo, passar para o outro slide. Então, nós temos aí a grande lição. Ao longo dos anos que o Cristo foi ensinando aos apóstolos, o Cristo deu exemplos de boa vontade e de paciência e de humildade que chegam até os dias de hoje. Conversando com a mulher samaritana próximo ao poço, quando ele pede água a ela. Porém, não era qualquer pessoa que se dirigia por conta daquela questão das classes. O samaritano era visto como uma pessoa de um nível diferente, mas o Cristo falava com todo mundo, o Cristo conversava com qualquer um. Ele não tinha essa discriminação. É a primeira imagem. A segunda, quando o Cristo ele devolve a visão ao cego Bartimeu de Jericó. A terceira é quando o Cristo vai curar os leprosos. E a quarta imagem é quando Cristo ajuda a mulher que está prestes a ser apedrejada porque ela era condenada por adúltera. Vocês vejam 4 imagens extremamente significativas da história bíblica, da história cristã. Mas o Cristo tinha uma visão tão diferenciada que em alguns momentos ele dava exemplos. Eu coloquei esses, mas tem outros, como, por exemplo, quando ele conhece a mulher hemorrágica. No meio de uma multidão, ele vira para os apóstolos e diz o seguinte: alguém me tocou. E os apóstolos falaram: mestre, é difícil nesse empurra-empurra alguém não encostar em alguém. Como que nós vamos saber quem foi que lhe tocou no meio dessa multidão? Aí Jesus olha para trás e vê a uma certa distância uma mulher mirrada, adoecida. Ele olha para ela e ela se ajoelha e pede perdão. Ela havia tocado na túnica dele e ele sentiu a energia da fé dela. E ele se vira para ela e diz: mulher, tua fé te curou. E vá e segue sua vida. Então os apóstolos falaram assim: mas como que você ficou sabendo que era ela no meio dessa multidão? Porque eu senti que saiu uma virtude minha. Na verdade, uma energia. Ele viu a energia que se desprendeu dele indo em direção a ela. Ela como alguém que necessitava de ser ajudada. Jesus estava caminhando com os apóstolos, quando ele, em cima de uma figueira, ele viu Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. E Jesus percebe que aquele homenzinho estava do alto da figueira. Jesus não o conhecia, mas Jesus sabia
quem eram todos que estavam ali. Se aproxima e diz assim: Zaqueu, desce daí. Desce daí que eu quero falar com você. E Zaqueu, ele era uma pessoa boa. Ele era um cobrador de impostos, ele era mal visto por todos, mas era um homem bom. E diz a ele o seguinte: hoje à noite eu quero ir na sua casa. Me receba na sua casa junto com os meus apóstolos. E Zaqueu ficou numa felicidade muito grande, porque ninguém se voltava para ele. E os apóstolos chegaram para Jesus e falaram assim: nós vamos na casa desse homem. Esse homem não é um homem bem visto aqui. Ele é um cobrador de impostos. E Jesus falou assim: mas eu quero ir junto com vocês, porque eu desejo conhecê-lo mais de perto. E quando Jesus vai na casa de Zaqueu, Zaqueu diz para ele: Senhor, eu sou cobrador de impostos, mas eu faço as minhas doações do templo de Jerusalém. Eu procuro ajudar as pessoas. Eu cobro os impostos que devem ser cobrados. Eu não cobro além do que eu tenho que cobrar. E se o Senhor desejar, eu posso recompensar a todos aqueles a quem me devem, perdoando as suas dívidas. E Jesus olha para os apóstolos como uma demonstração de que naquele momento alguém havia aprendido uma lição. Vejam, são tantas situações, tantas, como o caso da mulher que estava prestes a ser apedrejada, e Jesus fica entre ela e os homens que estavam prestes a apedrejá-la, quando percebe que alguns daqueles homens haviam se deitado com aquela mulher e que queriam aproveitar aquela situação para apedrejá-la, para que ela não viesse a revelar que eles haviam cometido adultério. E aí Jesus começa a escrever na areia o nome de todos aqueles a quem ela havia se envolvido. Quando eles percebem que Jesus sabia, eles começam a se afastar. A autoridade moral do Cristo era tão grande que as pessoas se afastavam sem que o Cristo dissesse alguma coisa. E quando todos haviam ido embora, Jesus vira para a mulher e diz assim: cadê os homens que te acusavam? Ela diz: eles foram embora. E Jesus fala: se eles não te acusam, não serei eu que vou te acusar. Vá e não peques mais. São muitas histórias para a gente parar, pensar e se deliciar. Como, por exemplo, no poço de Jericó, o cego Bartimeu, ele vai pedir a Jesus, porque ele escuta a voz e diz assim: eu reconheço sua voz, você é Jesus, Filho de Deus. Eu sei que se você desejar, você pode me curar. E o Cristo se aproxima e diz a ele: o que te faz crer que eu posso te curar? E o cego de Jericó diz: porque eu sei que você pode me curar. E Jesus diz a ele: você acredita nisso? O que você deseja realmente? E o cego de Jericó diz para o Cristo: eu desejo voltar a enxergar. E segundo a passagem bíblica, o homem volta a enxergar. A gente não sabe se completamente, mas ele volta a enxergar. Existem muitas passagens para nossa reflexão. Quando, se eu não me engano, um grupo de leprosos, que representa também uma das figuras que está ali, passam pelo Cristo e pedem ajuda. E o Cristo olha para eles e, com um gesto da mão, diz: sigam o caminho de vocês, que vocês vão encontrar a saúde que vocês desejam. E mais adiante, bem mais adiante, eles perceberam que estavam curados. Sem
sem acontecer nada de especial. O magnetismo do Cristo é um magnetismo, a capacidade de materialização, os efeitos físicos que o Cristo realizava era uma coisa fantástica. E eles saíram todos alegres, porém um deles voltou e se ajoelhou para agradecer. E o Cristo olhou para os apóstolos e disse o seguinte: esse veio me agradecer. E cadê os outros? Onde os outros estão? Essa mensagem simbólica, ela serve para todos nós. Por quê? Porque todo dia nós recebemos uma graça da espiritualidade. Mas nem sempre nós nos damos conta que nós paramos para agradecer. E é uma mensagem antiga, hein? Uma mensagem bem antiga. Vamos lá, Ricardo, passando mais um slide para a gente. Vejam a palavra divina que o Cristo nos deixou, infelizmente, ao longo dos tempos, após o retorno do Cristo ao plano espiritual, em que os homens passam a administrar a sua própria vida, ela acaba sendo distorcida. Os cristãos, que eram, a sua grande maioria, composto de escravos, embora tivessem patrícios juntos dos cristãos, eles morreram nas arenas dos coliseus, dando um testemunho de fé. Esse testemunho de fé foi tão grande que, da religião mais perseguida dentro do Império Romano, o cristianismo passou a se tornar a religião oficial do Império Romano. E o Império Romano se tornou cristão. Porém, uma distorção de interpretação do cristianismo levou, na Idade Média, os cruzados, tá? Que a figura do meio representa um cruzado de plena Idade Média, a lutarem contra os árabes pela retomada de Jerusalém, a retomada da Terra Santa. E essa luta, essa cruzada, se nós podemos dizer assim, essa guerra, que ao longo dos tempos nós tivemos várias cruzadas, se eu não me engano, um total de 7 ou 8 cruzadas, elas foram de interesse econômico, aonde os grandes latifundiários europeus, ou os senhores feudais europeus, interessados em amealhar riqueza, junto com os reis, tá? E junto com a igreja, formaram, digamos assim, uma verdadeira empreitada militar para o Oriente e conquistar a Terra Santa na base da força armada. Os árabes eram muito mais condescendentes com os seus prisioneiros do que alguns cruzados, que estavam muito mais interessados em tomar a riqueza, tomar Jerusalém, controlar o comércio das caravanas que cruzavam aquela região, as caravanas das famosas especiarias, que a gente vai ver mais adiante, que vinham do Oriente, produtos exóticos vindos do Oriente que eram comercializados no Ocidente. E aquela região da Palestina era o principal ponto por onde as caravanas passavam. Então, as cruzadas, que muitos acreditavam ser voltadas para tomar a Terra Santa dos árabes, inclusive nós tivemos também um filme que passou no cinema, e talvez esteja na Netflix, chamado As Cruzadas, mostra isso, tá? Tinha um objetivo de interesse econômico. E, por último,
em pleno final da Idade Média, início da Idade Moderna, nós teremos uma distorção muito grande, cujo preço nós estamos pagando até hoje, quando a Igreja, em nome de um Cristo que nunca existiu, resolveu perseguir os protestantes e todos aqueles que se tornavam cristãos, ou melhor, que acreditavam no Cristo, mas que não eram católicos. Vamos falar o português claro. Então, a cristandade ocidental resolveu promover uma empreitada na Europa contra todos os protestantes, contra Martinho Lutero, contra João Calvino, porque havia interesses econômicos, interesses materiais e políticos, e a disputa pelo poder leva a ocorrer em plena Europa perseguições e um grande número de mortes, onde as pessoas são condenadas na fogueira pela Inquisição. A palavra divina, ela, em alguns momentos, infelizmente, ela foi distorcida pelos homens, que não souberam interpretá-la de acordo com a verdadeira moral que o Cristo deixou através da prática do amor, através da prática da caridade, do exercício do perdão ao semelhante. Infelizmente, as barbaridades que aconteceram durante as cruzadas e durante a Inquisição geraram um compromisso de ordem moral que ainda hoje, nos dias de hoje, nós temos relatos por psicografias de indivíduos que reencarnam para saldar compromissos dessa época. E se vocês desejarem um exemplo, no livro Ação e Reação, de André Luiz, tá? Psicografado por Chico Xavier, nós temos um exemplo que na Guerra dos 100 Anos, dois personagens chamados Ascânio e Lucas, que eram espíritos que trabalhavam em prol do bem, estavam ancorados em pleno final da Idade Média, início da Idade Moderna, por comprometimentos desse período aí. Porque, em nome de uma cristandade, fizeram as coisas mais possíveis e imagináveis. Tá? Mas a gente não vai entrar no mérito, porque o nosso objetivo é procurar mostrar o que Emmanuel está nos legando, um pouquinho de história, sem nos aprofundarmos demasiadamente em história. Tá? Vamos lá, Ricardo, para o próximo. Então, vejam, na época em que Emmanuel dita para Chico Xavier o livro A Caminho da Luz, o mundo estava vivendo uma transformação. Esse capítulo ele tem um subitem chamado Crepúsculo de uma Civilização. Emmanuel já estava, de uma certa forma, prevendo, vaticinando, como se dizia antigamente, de que o mundo iria viver um período de trevas, um período, digamos, cinzento, onde as fábricas produziriam armas, e essas armas seriam usadas como haviam sido na Primeira Guerra Mundial, numa nova guerra. Como o livro foi escrito em 1938, antecede um ano, mais ou menos, um ano certinho, a Segunda Guerra Mundial. Então, essas imagens todas, elas mostram os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Na época, não se usava a expressão Primeira Grande Guerra, se usava a Grande Guerra Europeia. Então, os historiadores, quando a gente lê um pouco mais a fundo, a gente vê que os grandes historiadores, eles se referiam à Grande Guerra de 14, com a Segunda Guerra, com a Guerra de 39, e com o passar do tempo, se eu não me engano, aquele famoso historiador Robespierre, ele vai falar sobre isso, que aí fica definido Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Mas em 38, não. Mas isso já é um alerta que
Emmanuel estava dando de que a industrialização, ela havia sido uma industrialização bélica, ou seja, uma indústria voltada para a guerra, principalmente por volta de 1870, quando a Europa vive o segundo apogeu industrial, com o surgimento do aço, da energia elétrica, da lâmpada elétrica, dos motores a diesel, tudo isso em 1870. Então, vocês imaginem que de 1870 até 1914, nós tivemos aí 44 anos aproximadamente, onde a tecnologia ela foi investida para a construção de tanques, a aviação, que inicialmente Santos Dumont conseguiu aperfeiçoar o avião a ponto de voar com um aparelho mais pesado que o ar, passou a ser usado para a guerra e não para fins comerciais, como Santos Dumont esperava. Os balões que surgiram, que eram usados inicialmente, os famosos zeppelins, para transporte de pessoas, passaram a ser usados para bombardear as cidades. E as novas invenções tecnológicas produziram novas formas de destruição em massa que nunca havia sido visto antes. A primeira guerra moderna que nós temos notícia foi a Guerra da Secessão Norte-Americana, quando os Estados do Norte lutam contra os Estados do Sul. A Guerra da Secessão Americana, ela é conhecida como Guerra Moderna porque utilizou armas modernas, armas essas que vão ser aperfeiçoadas e utilizadas na Primeira Grande Guerra Mundial. Tá? Então, a Primeira Grande Guerra Moderna não é a Guerra de 14, é a Guerra da Secessão Americana, que chegou a utilizar até, acreditem ou não, submarino. Eu tive a oportunidade de ver uma reportagem de que encontraram um protótipo de um submarino da Guerra da Secessão, ou a Guerra da Separação dos Estados do Norte e dos Estados do Sul. Os Yankees, né, lutando contra os confederados. Mas, para que a gente já possa ir finalizando, a gente deu uma volta grande, né, falando, mas qual o objetivo? É interessante porque Emmanuel, ele fala do Cristo, ele fala da missão do Cristo, fala da palavra do Cristo, da divulgação da palavra. Aí Emmanuel dá um salto e vem para o momento presente, ou seja, o ano de 1938. E no ano de 1938, qual era o prelúdio? Era a Segunda Grande Guerra que estava por vir. Mas, vamos para o último slide, Ricardo. Mas isso não quer dizer que, nessa mesma época, já não existissem pessoas que conseguiam viver na acepção exata da palavra o que o Cristo havia deixado como missão. Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e Chico Xavier. Esses 4 personagens, por se tratarem de pessoas que já desencarnaram, tá? E que provavelmente todos eles na época, com exceção, Mahatma Gandhi era mais velho, mas Chico era mais novo, Irmã Dulce era mais nova, Madre de Teresa de Calcutá também era mais nova, mas foram espíritos, o mais velho aí era Gandhi. Eram espíritos elevados que reencarnam em pleno século XX para exercitar a prática do Cristo. Se eu for falar dos exemplos de cada um, nós não vamos sair daqui, tá? Eu só vou dar um exemplo, vou pegar Irmã Dulce para dar como exemplo da prática da caridade e do exercício da humildade. Num determinado momento, Irmã Dulce, lá no seu dispensário em Salvador, na Cidade Baixa, próximo, mais ou menos próximo ao Bonfim, onde tem uma parte que é o hospital e tem uma parte que é o dispensário das crianças órfãs,
Irmã Dulce recebeu uma grande quantidade de órfãos, mas só que não tinha aonde colocar esses órfãos. Irmã Dulce ficou preocupada, porque ela não queria que as crianças ficassem na rua ou que elas fossem enjeitadas. Já eram crianças um pouco maiores. Então, a irmã Dulce pensa aonde poderia abrigar as crianças. E percorre toda a estrutura do seu abrigo quando ela descobre que a única construção que ela poderia dispor para funcionar provisoriamente como como é que a gente poderia dizer? Não como uma enfermaria, mas como uma ala, tá? Um quarto improvisado, aonde ela pudesse, um pavilhão, lembrei da palavra, um pavilhão, acredite ou não, era um galinheiro. A irmã Dulce vai tirar as galinhas dali, vai procurar dar uma limpeza e as crianças vão ser abrigadas ali até a construção de um novo pavilhão, porque aquelas crianças não poderiam ficar na rua nem serem entregues à sua própria sorte. E ela vai usar a construção do galinheiro para ser o pavilhão aonde as crianças iriam ficar. A preocupação de ajudar o semelhante era tão grande que, mesmo doente, ela, já no final da sua existência física, ela pegava o telefone e ligava, pedindo ajuda para os seus órfãos, para as pessoas necessitadas. Chico, nos momentos de necessidade, Chico orava para Emmanuel, solicitando a Emmanuel amparo para as pessoas carentes. Mahatma Gandhi dava exemplos de humildade, principalmente no movimento de independência da Índia, quando os ingleses estavam prestes a sair, estavam humilhando os indianos, mas Mahatma Gandhi dava exemplos. Se eu for contar para vocês um pouquinho de cada história desses personagens, a gente vai ficar aqui pelo menos uma meia hora. E o meu objetivo não é esse. O objetivo é mostrar que esses 4 espíritos elevados conseguiram, naquela mesma época em que o mundo estava prestes a se destruir com a utilização de armas extremamente avançadas por conta do desenvolvimento industrial, bélico, essas pessoas praticavam bem. Vejam, Chico Xavier e Irmã Dulce, do Brasil, Madre Teresa de Calcutá e Mahatma Gandhi na Índia. Então, existem de forma anônima em todos os países indivíduos que passam desapercebidos ao nosso olhar. São invisíveis, mas que exercitam a prática do bem, a caridade, mesmo dentro da sua cultura, dentro de uma maneira particular de enxergar o mundo, mas exercitam o amor, dando exemplos de boa vontade para poder impregnar os outros da prática do que o Cristo nos ensinou há 2000 anos atrás e que, infelizmente, devido ao interesse dos governantes, ao interesse dos prepotentes, a palavra do Cristo foi distorcida ao longo do tempo. E hoje nós estamos resgatando. E eu reconheço, para que eu possa finalizar para os amigos, que a cada momento em que nós paramos para conversar, eu me dou conta do quanto nós temos a nos corrigirmos. Talvez o indivíduo mais beneficiado desses encontros seja eu mesmo. Por quê? Porque aprendo quando vou estudando, vou me organizando, vou procurando entender melhor as passagens. E nesse processo eu vou refletindo. Todos nós estamos aqui para nos modificarmos. Todos estamos aqui para pegarmos esses exemplos
e colocarmos na nossa vida, fazendo uma releitura da nossa conduta diante dos nossos semelhantes. E mesmo num final de existência física, numa terceira ou quarta idade, que hoje até tem quarta idade a partir dos 80 anos, né? É considerada quarta idade, eu estou na terceira idade, que a gente tenha tempo, como diz André Luiz, enquanto estamos a caminho da luz, tenhamos tempo de corrigir as nossas más inclinações e más tendências através da prática do bem e do esclarecimento fraterno àqueles que assim o desejarem. Eu convido a todos para elevarmos o nosso pensamento em prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e todos os trabalhadores do mundo invisível que nos assistem nesse momento, a oportunidade dessa parceria amiga, aonde conseguimos desdobrar o estudo do livro A Caminho da Luz para aqueles que assim o desejarem. Que os amigos possam ter um final de tarde, início de noite, de muita paz. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Obrigada, Éder, por mais esse estudo. Estaremos de volta daqui a 15 dias, no dia 26 de julho, com o título O Império Romano e seus desvios. Na verdade, é o capítulo 13, né? Não percam esse estudo. Muito interessante. Se vocês curtem o nosso trabalho, mais uma vez, eu lembro que vocês deem o link no nosso canal, façam inscrição e dê o link no nosso canal, que isso é muito importante para a nossa casa e para o trabalho que vem sendo desenvolvido. Até o próximo encontro. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.